E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Desejar um feliz 2021 para cada um de vocês, tá certo? Com muita esperança, quem sabe a gente volta esse ano para a sala de aula. E essa é a nossa última aula do ano letivo de 2020, que encerra agora em 2021, tá certo? Então eu preparei para vocês uma revisão com alguns conteúdos principais que a gente trabalhou no ano passado, tá certo? Então fica atento, fica ligado, acompanha a revisão, que essa revisão vai servir para a nossa última avaliação, tá bom? Então vamos lá. Então vamos para a nossa revisão. Revisão do sétimo ano com o professor Pinheiro Júnior. Vamos lá? Olha só, a gente vai rever vários assuntos, tá bom? Eu coloquei para vocês, ó, nós vamos falar sobre o domínio e a exploração da América, domínio e a conquista da América, a colonização do Brasil, os ciclos econômicos do Brasil, o tráfico de escravos e a escravidão no Brasil. Aí você, eita, meu Deus, tanta coisa. Calma, pessoal. Vai ser uma aula bem light, um resumozinho bem legal para quem está acompanhando. Olhe, principalmente para quem não estava assistindo a aula, assiste essa aula até o final, tá bom? Vamos lá. A gente falou sobre o processo de colonização, conquista e colonização da América, América do Sul, principalmente. Ó, lembrando, antes da chegada dos espanhóis e dos portugueses, nós tínhamos os astecas, incas e maias, que eram tribos, digamos assim, indígenas que habitavam a América. A partir da chegada dos espanhóis e portugueses aqui na América, a gente vai ter aí, ó, esses dois espanhóis, o Hernán Cortés e o Francisco Pizarro. Eles foram os grandes conquistadores desse território aí que vocês estão vendo nas imagens do mapa. Ó. O Hernán Cortés e o Francisco Pizarro, eles praticamente conquistaram todos os territórios, tanto dos astecas como dos incas, tá certo? Lembrem desses dois carinhas aí, ó, Hernán Cortés e Francisco Pizarro, os grandes conquistadores da América Espanhola. Aqui a gente tem fatos importantes que determinaram a conquista dos espanhóis em relação à América. Por quê? Porque quando os espanhóis europeus chegaram aqui, eles trouxeram doenças que os indígenas, os astecas, os maias e os incas, eles não tinham defesas. E aí o que aconteceu? Aconteceu epidemia, principalmente de gripe e outras doenças que os indígenas não estavam acostumados. E esse foi um dos fatores que influenciou bastante na conquista dos espanhóis da América. Outra questão também, ó, os espanhóis, eles aproveitaram a desunião e a rivalidade entre as tribos, e isso também facilitou o processo de conquista. Outro traço importante, eu já falei isso em várias aulas, os espanhóis tinham armas de fogo, canhões, né, arcabuzes, e os indígenas, os povos nativos, eles usavam armas brancas, tipo flechas, lanças, e isso, né, nesse combate entre armas de fogo e armas brancas, claro que quem tinha vantagem eram os espanhóis, europeus. E outro detalhe importante, os espanhóis, eles eram muito estrategistas, e quando eles chegaram aqui, a primeira coisa que eles fizeram foi começar a conhecer esses povos que aqui habitavam, e aí, conhecendo o inimigo, eles começaram a conhecer as fraquezas, e isso facilitou bastante o processo de conquista, tá bom? Então, nós estamos falando sobre o processo de conquista da América. Agora a gente vai falar sobre a colonização do Brasil, tá bom? Que tem também muita coisa a ver com o que a gente acabou de falar. A partir de 1530, o rei de Portugal ele decidiu colonizar aqui o Brasil. E aí ele mandou a primeira expedição colonizadora, que foi comandada pelo Martim Afonso de Souza. Eles deram início ao processo de ocupação aqui do território. Aí lembram que eu falei para vocês sobre as capitanias hereditárias? Aí você pode perguntar assim, o que eram as capitanias hereditárias? Olha só, a imagem já está dizendo aí, ó. Eram 15 faixas de terra que o rei decidiu dividir o território do Brasil em 15 faixas de terra e doou essas faixas de terra aos donatários. Eram pessoas que iriam vir para cá, para o Brasil, para administrar essas terras, para poder colonizar, iniciar a colonização. Só que esse processo das capitanias hereditárias ela não teve muito sucesso. Por quê? Por causa da falta de recursos, porque as terras eram muito grandes, grandes extensões de terra, porque tinha a resistência dos índios que habitavam aqui o território, e principalmente pela falta de comunicação, né? Vocês lembram, na aula eu falei que hoje em dia a comunicação, por exemplo, o telefone celular facilita muito a nossa vida. Naquela época, para uma notícia chegar, uma informação chegar, de uma distância como essa do Brasil até Portugal, demorava meses, e aí isso atrapalhava muito,
certo? E aí então a gente tem os fatores que fizeram com que as capitanias hereditárias não dessem muito certo aqui no Brasil. E aí, para tentar resolver essa situação, o rei de Portugal decidiu mandar para cá, para o Brasil, lá em 1534, o primeiro governador geral que foi, desculpa, ele mandou o primeiro governador que foi o Tomé de Souza. O governador geral veio para cá, é, criou uma sede administrativa aqui mesmo na colônia do Brasil e começou o governo. Aí depois, logo em seguida, nós tivemos o outro governador geral, Duarte da Costa, e o terceiro governador, que foi o Mendes Sá, tá certo? Esses foram os três primeiros governadores gerais do Brasil que deram início ao processo de administração e colonização do Brasil. Bom, a gente está falando sobre colonização, agora a gente vai falar um pouquinho sobre, depois desse processo, durante esse processo, a gente vai ter o quê? Os ciclos econômicos do Brasil, vocês lembram? Para facilitar bem a vida de vocês, ó, olha aí, ó, fácil demais para vocês, ó. Para você não esquecer, ó, os três principais ciclos econômicos do Brasil naquela época, no período colonial, foi o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar e o ciclo do ouro, tá bom? Aí você está vendo diamantes, mas é porque também durante a descoberta, no processo de descoberta do ouro, na região das Gerais, também foi descoberto grandes jazidas de diamante, certo? Mas os três principais ciclos são esses: ciclo do pau-brasil, cana-de-açúcar e ciclo do ouro, não esquece. Aí só algumas informações para a gente, ó. A madeira do pau-brasil, ela era utilizada principalmente para construir navios, e como ela tinha uma cor avermelhada, vocês lembram que eu falei sobre isso? Ela também foi utilizada para produzir corante para tingir tecidos. Isso logo no início da colonização, lá em 1530, já tinha muita gente explorando essa madeira aqui no Brasil. Aí depois a gente vai ter o ciclo da cana-de-açúcar, principalmente aqui no Nordeste, na região Nordeste do Brasil, né? Que foi introduzida, como vocês estão vendo aí no texto, por volta do século XVI até o século XVII. E os portugueses eles já tinham bastante experiência nisso, eles já sabiam plantar cana. Por isso eles trouxeram esse plantio para cá, para o Brasil. A cana-de-açúcar, ela era um produto que deu muito lucro, né? Porque ele era produzido, a partir da cana era produzido açúcar, e esse açúcar era um produto muito raro e muito caro naquela época. E onde era que era produzido esse açúcar? Tá aí, ó, no engenho açucareiro. O engenho era o quê? Era essa grande estrutura que era utilizada para produzir açúcar, que era o principal produto econômico da colônia, tá bom? Não esqueçam. Aí aqui, pessoal, a gente tem, só para a título de informação, os grupos sociais, os principais grupos sociais da sociedade açucareira daquela época, do Brasil colonial. A gente tinha aí, ó, senhores de engenho, que eram os donos dos engenhos, por exemplo, das grandes fazendas. Geralmente eram pessoas muito ricas, né? Os homens livres, que eram os capatazes, os feitores, pessoas brancas que eram livres. E a grande maioria das pessoas que viviam no Brasil naquela época que eram os escravos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o processo da escravidão, tá certo? E como é que esses escravos vieram para cá, para o Brasil, tá bom? Outro detalhe importante é a questão da descoberta do ouro. Como vocês podem ver aqui, a gente tem uma imagem de uma mina. O ouro aqui no Brasil foi descoberto por volta do século XVIII, né? E isso atraiu muita gente para a região de Minas Gerais, onde hoje é Minas Gerais, que naquela época era chamada de região das Gerais. E aí foi descoberto uma grande quantidade de ouro e depois grandes jazidas de diamante. E aí isso atraiu muitas pessoas lá de Portugal, ó. Como vocês estão vendo na informação, ó, 3 a 4 mil pessoas vinham para o Brasil por ano lá de Portugal para cá no século XVIII. Esse ouro, para ele evitar contrabando, o rei mandava fazer derreter e forjar essas barras de ouro onde era colocado esses carimbos, principalmente para evitar o contrabando, para as pessoas não esconderem o ouro. Por exemplo, muitos escravos escondiam o ouro na boca, no cabelo, qualquer lugar onde eles pudessem esconder o ouro. Não só os escravos, outras pessoas também faziam muito contrabando de ouro. E aí, para isso, o rei de Portugal criou as casas de fundição para derreter o ouro
e carimbar o ouro com o selo do rei para evitar o contrabando. Agora a gente vai falar sobre o tráfico e a escravidão no Brasil, tá certo? Estamos quase finalizando a nossa aula, a nossa revisão. Então vamos lá, ó. Pessoal, aqui no mapa a gente tem um mapa que mostra o continente africano, aí você tem o Brasil em destaque, ó, e aí você tem as rotas dos escravos que eram trazidos para cá, para o Brasil. Não só para o Brasil, mas também para a América do Norte, nos Estados Unidos, e em alguns outros lugares da América do Sul. Mas o Brasil ele recebeu uma grande quantidade de escravos, principalmente porque lá na África era feito esse comércio de pessoas. E o que mais impulsionava esse tráfico de escravos era que os africanos capturavam outros africanos e trocavam essas pessoas que eram depois se tornavam escravos. Eles trocavam essas pessoas por armas de fogo para tornar as suas tribos mais fortes. E aí, ó, os reis africanos tinham muito interesse nessas armas para quê? Para tornar os seus exércitos das suas tribos mais fortes para exatamente alimentar cada vez mais o tráfico. Com armas, ele conseguia derrotar o inimigo e capturar mais escravos para revender. E não só por arma, por outros objetos também, que os europeus traziam, levavam para a África. Aí a gente tem uma imagem, uma ilustração, que mostra como é que os escravos eram transportados dentro dos navios, que naquela época eram chamados de navios negreiros ou navios tumbeiros. Por que era tumbeiro? Porque o navio era considerado uma tumba, ou seja, muitos escravos morriam dentro do navio durante a viagem. Em relação ao trabalho dos escravos, ó, é importante a gente saber, ó, nessa época no Brasil, o trabalho todo era forçado, né? As pessoas que vinham lá da África trabalhavam durante aproximadamente 12 a 15 horas por dia, desde cedinho até o final do dia, certo? Eles tinham que fazer trabalhos pesados, por exemplo, os homens, como vocês estão vendo aí, ó, faziam trabalhos de agricultor, principalmente na lavoura de cana, de ferreiro, de marceneiro, carregava peso, tá certo? As mulheres também trabalhavam na plantação de cana também, colhiam cana, e além de fazer o trabalho doméstico, elas lavavam, passavam, inclusive até amamentavam os filhos dos senhores de engenho, que as escravas que amamentavam eram chamadas amas de leite. E além disso, tinha outras mulheres que vendiam doces, vendiam comida na rua. Mas engraçado, elas vendiam e todo o dinheiro que ela arrecadava, ela tinha que dar para o seu dono. Porque como ela era uma escrava, ela tinha que trabalhar para ele e ainda tinha que todo o lucro ela tinha que passar para o dono dela. Aí você pode se perguntar, como eu já falei na aula sobre o tráfico de escravos. E essas pessoas não resistiam? Resistiam sim. Tá aí, ó. A gente tem a resistência cultural e a resistência física. Como é que eles resistiam culturalmente? Eles praticavam as suas religiões, algumas vezes de certa forma escondido, suas festas, eles praticavam, eles mantinham viva a sua cultura que eles trouxeram da África. Inclusive a cultura africana, ela se misturou com a cultura europeia e surgiu aí a cultura brasileira, como a gente já falou em algumas aulas passadas. E a resistência física, ó, eles quebravam as ferramentas, incendiavam as plantações, eles agrediam, às vezes até matavam os feitores, e alguns cometiam uma prática muito extrema, que era tirar a própria vida, que era uma forma de resistir também à escravidão. E, claro, fugiam. E aí, nessas fugas, ó, muitos escravos eles se reuniam, fugiam, iam se reunindo no meio do mato e iam formando os quilombos. Os quilombos eram locais onde se reuniam escravos fugitivos. Eles acabavam formando como se fossem pequenas vilas, né? E a mais famosa, o mais famoso dos quilombos foi o Quilombo de Palmares, né? Que foi o maior foco de resistência dos escravos no Brasil durante o século XVI e XVII. Ele reuniu milhares de escravos, como vocês estão vendo nas informações, né? E eles resistiram por várias décadas aos ataques do governo português. Então, pessoal, a gente a gente resumiu para vocês vários assuntos nessa aula. Espero que não tenha ficado tão longa. E estou trazendo aqui para vocês mais uma informaçãozinha importante, ó. Nesse mês a gente vai fazer a nossa última avaliação, tá certo? Você, aluno, ou seu pai, né, seu responsável, deve pegar a prova na escola entre os dias 19 a 21 de janeiro, tá certo?
você tem que ir na escola, alguém tem que ir lá buscar a sua prova, o provão, que vai estar lá disponível do dia 19 de janeiro até o dia 21. Depois desse dia, nós não vamos mais entregar provas para vocês. E outra coisa importante, ó, você vai levar a sua prova para casa, certo? Vai responder, trazer o gabarito, tomar cuidado para não errar o gabarito. E tem que entregar essa prova até o dia 25 de janeiro. Levar a sua prova respondidazinha, o seu gabarito, para a escola e entregar até o dia 25 de janeiro. Depois desse dia 25, a gente não vai receber mais as provas, tá certo? E aí, fica atento, senão você pode ficar sem a sua nota, tá bom? Era só isso. Então, desejo a todos vocês uma boa prova e até a próxima, pessoal.